Olá pessoal, tudo bem? Sou Renildo Santana, professor de matemática da rede estadual, atuando no Colégio Pio XII e Colégio Luzia Silva. Neste momento nós vamos continuar com a série de atividades voltadas para a fixação do tema funções quadráticas. Vamos ver agora mais duas atividades muito interessantes como fixação desse assunto. Estão preparados? Então vamos lá? Ok, pessoal. O nosso primeiro problema para a nossa continuação da nossa série vai ser exatamente esse. Quantos lados tem um polígono convexo que possui 35 diagonais? E qual é o nome deste polígono? Vamos então analisar a questão e ver a sua resolução. E então, pessoal, para a gente resolver a questão, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Lembram o que caracteriza a diagonal de um polígono? De forma rápida, não é para a gente definir aqui agora, que a aula não é de geometria. Quando se fala em diagonais, estamos falando do seguinte: segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. Algo do tipo assim, olha, um polígono aleatório, vou criar aqui um pentágono qualquer de vértices A, B, C, D e E. Observe, são 5 vértices, consequentemente são 5 lados. Vou melhorar um pouquinho este lado aqui. E cada um desses vértices, de cada um desses vértices eu posso traçar diagonais. Ou seja, ó, de A até C eu posso traçar uma diagonal. Observe que de A a B não é diagonal. De A a B, e B são consecutivos. Então não caracteriza diagonal. Ó, AD também diagonal, BE diagonal, BD diagonal. Ok? É claro, é evidente que eu posso ter, de acordo com o número de lados de um polígono, a definida quantidade de diagonais. Agora, para a nossa questão, ele está me dizendo o seguinte: o total de diagonais são 35. Então, eu vou fazer o quê? D e diagonais igual a 35. Ele quer saber o número de lados. Lados eu vou chamar de L. L eu não sei. Interrogação. Agora, existe uma expressão algébrica utilizada para calcular esse número de diagonais. Você lembra? Para quem não lembra, eu escrevo ela aqui agora. D é o número de diagonais, pode ser descrita da seguinte maneira: L, que é o número de lados, multiplicado por L menos 3, tudo isso divididos por 2. É uma dedução feita a partir do número de lados L. Tem autores de matemática que não usam L para indicar o número de lados, usam N. Então, você já pode ter visto essa expressão escrita da seguinte maneira: N que multiplica N menos 3 divididos por 2. Como ele diz para mim, na nossa questão, que o total de diagonais é 35, eu vou pegar toda essa expressão. Observe que aqui estamos escrevendo em função do número de lados, que é L, poderia ser outra variável qualquer, como eu já disse, e igualo a 35. Ok. Igualando a 35, toda vez que eu faço isso com uma função, automaticamente esse parâmetro aqui deixa de existir, tá? Porque não é necessário uma expressão ter duas igualdades. Bom, e agora, como resolver isso aí, para encontrar o valor de L? Primeiro passo, amigos, propriedade distributiva. Olha aqui, ó, L que multiplica L, L ao quadrado. L que multiplica menos 3, menos 3L. Tudo isso sobre 2 igual a 35. Observamos agora eu esqueci aqui de um Lzinho. Observamos que eu tenho L ao quadrado menos 3L, tudo isso divididos por 2, é uma fração, tudo isso igual a 35. Esse 35 tem o denominadorzinho 1 escondido aqui, e agora eu aplico, olha, propriedade fundamental das proporções. Propriedade fundamental das proporções nos diz o quê? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Popularmente, existem matemáticos, existem professores que, para facilitar o entendimento do aluno, diz o seguinte: agora basta multiplicar em x. Esse agora basta multiplicar em x é uma maneira simplória de dizer aplique propriedade fundamental das proporções. Já repetindo, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Onde passaremos a ter então o seguinte: L ao quadrado menos 3L igual 2 vezes 35, 70. Observe que a nossa equação do segundo grau apareceu aqui agora, tá certo? E significando o que então? Eu posso reescrever da seguinte maneira: L ao quadrado menos 3L
menos 70, tudo isso igual a zero. Bom, aqui agora você escolhe o método resolutivo. Já vimos em vídeos anteriores que existem alguns métodos especiais para você resolver. Bom, em ambos os métodos é importante, independente do método que você queira escolher, é importante você saber o valor de cada coeficiente. Analisando, coeficiente A é aquele que acompanha a variável ao quadrado. Quanto vale? 1. Coeficiente B acompanha a variável no primeiro grau. Quanto vale? Menos 3. E o coeficiente C, que é o termo independente, quanto vale? Menos 70. Você escolhe o método, tá? Qual método você prefere? Qual é o método que você tem segurança? Tudo bem? Eu vou dar uma dica aqui muito importante. Vou utilizar, primeiramente antes da dica, eu vou utilizar as relações de Girard da seguinte maneira. X', vou mudar, ao invés de X vai ser o meu L' mais L duas linhas, que é menos B sobre A. E L' vezes L duas linhas é C sobre A. Já falamos dessas relações também em um vídeo anterior. Bom, substituindo os valores agora. L1 mais L2 é igual a menos B. Quem é B? Menos 3. Então, eu tenho menos 3 divididos por A, que é igual a 1. Menos vezes menos dá mais. 3 divididos por 1 dá 3. Então, eu estou procurando dois números cuja soma é igual a 3. E outra coisa importante também, amigos. Já que eu estou procurando o número de lados do polígono, significa dizer que L, nesse nosso problema, é sempre maior ou igual a 3. Toda vez que eu vou calcular o número de diagonais de um polígono, a condição de existência é exatamente essa. L maior ou igual a 3. Pergunte para mim, então, por que L maior ou igual a 3N? Qual a resposta? Quem sabe me auxilia? Então, para quem não sabe, para quem não lembra, é o seguinte. Um polígono pode ter menos de 3 lados? Qual a resposta? Não! O menor polígono quanto ao número de lados é o triângulo, e ele tem exatamente 3 lados. Por isso que nós temos que impor essa condição para L. L maior ou igual a 3, tá? Para cálculo de diagonais, sempre temos que impor essa condição, ok? Voltando então para a nossa resolução, nós vamos ter o seguinte. L1 vezes L2 é C sobre A. Quanto vale C? Menos 70. Quanto vale A? 1. Menos 70 divididos por 1 vai dar menos 70. Ou seja, aqui agora entra aquela parte, como eu citei em um vídeo anterior, a parte da inteligência. Não é força, é jeito, é mágica. A malandragem na matemática, tá? Eu quero dois números que somando dá 3. Esses mesmos dois números multiplicando dá menos 70. Olha a dica, toda vez que o produto entre dois números, entre 2, for negativo, é porque um deles é negativo. Já até citei este fato em um problema anterior que nós resolvemos aqui. Tenho dois números que multiplicando-os dá menos 70. Então, um desses dois números aqui é negativo, tá? Mas olha o que acontece também, a outra condição. A soma desses dois números dá quanto? 3 positivo. Bom, se a multiplicação é negativa e se a soma deles é positiva, é porque automaticamente o maior deles é positivo e o menor é negativo. Tá certo? Porque quando eu somar o maior positivo com o menor negativo, a soma será positiva, 3. Mas, como chegar se são números assim tão distintos? É simples. Pensa primeiro na multiplicação. Quais os possíveis fatores de 70? Bom, 2 vezes 35, 70. Beleza, mas somando 2, menos 2 mais 35 não dá 3. Descarta. Depois do 2 vezes 35, eu posso ter também 5 vezes 14, 70. Porém, menos 5 somado com 14 não dá 3. Uma próxima possibilidade, quem me auxilia então? 7 e 10. Menos 7 e 10. Porque já falamos, o menor deles é negativo. Menos 7 vezes 10, 70. Menos 7 mais 10,
3. Oba! Beleza, então nós teremos o seguinte. L1, o menor, menos 7. L2, o maior, 10. Observe e veja aqui a veracidade da nossa conclusão. Menos 7 para 10, 3. Menos 7 mais 10. Significa isso. Menos 7, 7 para 10, 3. 7 vezes 10, 70. Ok? Como na condição de existência o nosso L tem que ser maior ou igual a 3, desses dois casos, amigos, qual que serve para a gente? Exatamente o L2. L2, que o valor é 10. Esse menos 7 não pertence à condição de existência. A gente descarta o menos 7. O valor negativo que aparecer nesse modelo de problema, a gente descarta. Então, L igual a 10. Significa, então, que o polígono que nós estamos procurando tem 10 lados. 10 lados. A primeira pergunta nós já respondemos. Quantos lados tem este polígono? Respondemos aqui esta primeira pergunta. Agora, lá no problema tem uma segunda pergunta. Qual é o nome deste polígono? O nome deste polígono, meus amigos, é sempre dado em função do número de lados. 3, triângulo ou trilátero. 4, quadrilátero. 5, pentágono e assim sucessivamente. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. E o nosso 10, quem lembra? Decágono. O 10 lados, polígono de 10 lados, ok? Polígono de 10 lados é um decágono. Ok? Tá aí resolvida a questão 2. Dou um time para vocês observarem a resolução, tá? Analisar criticamente e vamos ver em seguida já a questão número 3, ok? Um abraço.